Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 4 até o final do capítulo, o verso 21. Filipenses capítulo 3, verso 4 até o verso 21. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Pai, estamos aqui de novo, Pai, diante da tua palavra, diante da palavra que o Senhor nos deixou para a nossa edificação, para o conhecimento que nos torne pessoas melhores, para ouvir e praticar aquilo que nós vamos ouvir. Que a tua palavra poderosa possa mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes, desde que possamos nos submeter ao ensino da tua palavra. E é isso que nós queremos fazer essa noite, pois não estamos aqui para ouvir conselhos humanos, para ouvir palavras de homens, doutrinas de homens, mas a palavra que procede da tua boca, palavra poderosa que liberta, verdade que liberta, é essa que nós queremos ouvir. Para isso, Senhor, entrego a minha vida a Ti, peço a Tua graça, a Tua misericórdia e clamo pela unção do Teu Santo Espírito, para que neste poder a palavra seja ministrada e todos nós sejamos por ela abençoados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto do apóstolo Paulo falando a uma igreja. E nesse texto ele vai enfatizar uma doutrina bíblica que todos nós devíamos conhecer muito bem e que está aqui exemplificada nesse texto. O que Paulo está enfatizando nessa passagem é que são inúteis as obras da lei, que são inúteis
as obras que fazemos se elas não forem acompanhadas da fé, se elas não forem seguidas da fé. Então essa é a mensagem que Paulo passa nesse texto e reforça a justificação pela fé, como foi dito aqui na mensagem de quinta-feira. Nós somos justificados pela fé, não pelas coisas que fazemos, não pelas nossas realizações. Não é assim que nós somos justificados aos olhos de Deus. Quinta-feira isso foi pregado, se você não ouviu, procure aí na internet. E talvez muitos de nós não entendam o que é de fato essa justificação pela fé, ou entendam de maneira distorcida, tenham uma visão errada do que é ser justificado pela fé. Muita gente tenta separar o Senhor Jesus, que é Senhor e Salvador, e achar que Ele pode ser apenas Senhor ou apenas Salvador. Só que a Bíblia diz que Ele é Senhor e Salvador. Então eu preciso entender nessa dimensão o meu relacionamento com Cristo. Ele é o meu Salvador, mas Ele também é o meu Senhor. A minha fé deve estar acompanhada das minhas obras, e não apenas por obras achar que consigo algum tipo de favor de Deus. Então preciso entender isso na plenitude, crendo em Jesus como Senhor e crendo em Jesus como Salvador. Paulo coloca essa doutrina nesse texto como uma doutrina fundamental para a nossa fé, porque ela é básica para que a gente, acima dela, edifique a nossa vida cristã. Veja, toda edificação precisa ser construída sobre uma base sólida. Senão, por mais bonito que seja o prédio, se ele não estiver alicerçado bem, ele vai acabar caindo. Irmãos, a nossa vida cristã é também comparada por Paulo a um edifício que está em construção, mas que precisa de ter uma base firme para que, apoiado nessa base, esse edifício possa crescer e não cair. E a base da nossa fé é essa doutrina de justificação pela fé e não pelas obras. Se essa base não estiver bem firmada, se nós tivermos dúvidas a respeito disso, nós vamos construir um prédio que tende no futuro a desmoronar. Então Paulo coloca isso nessas palavras que nós lemos aqui. E ele começa no versículo 4, falando exatamente sobre ele, se citando como um exemplo do que ele poderia ser, mas não é. Ele diz no verso 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Veja, confiar na carne é confiar nas minhas potencialidades, confiar naquilo que eu sou capaz de fazer, me achar capaz de fazer muitas coisas e confiar nessa capacidade carnal. Paulo diz: eu bem que poderia confiar na carne. E aí ele começa a dizer por quê. Ele então coloca aqui o seu currículo, mostrando por que ele tinha tudo para confiar nele mesmo. Ele tinha todos os predicados para confiar na sua própria justiça, nas suas próprias habilidades. E ele vai dizer no verso 5, o seu currículo: fui circuncidado ao 8º dia, como todo bom judeu, meus pais me circuncidaram. Veja, eu sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, eu tenho uma identificação dentro do povo. E quanto à lei, eu sou fariseu. Paulo diz: eu era um fariseu, eu tenho uma linhagem em Israel, eu tenho família, eu tenho origem. E ele diz: eu era fariseu, que era a seita judaica mais rigorosa em relação à doutrina, em relação à palavra de Deus, ao estudo da Bíblia, à aplicação dessa doutrina. Então ele diz: eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele diz: o meu zelo pela lei era tanto que eu achava que perseguindo a igreja eu estava fazendo algo para Deus.
e quanto a tudo que havia na lei, eu era irrepreensível. Paulo, então, dá para nós o seu currículo, dizendo, olha, os meus predicados são esses. Se alguém pudesse confiar na carne, esse alguém seria eu. Porque era uma pessoa irrepreensível, de origem, de linhagem, de família, tinha um fundamento na minha vida, era fariseu, guardava a lei, guardava a palavra, fazia coisas para Deus, perseguia a igreja em nome de Deus e tinha um comportamento irrepreensível. Então ele diz bem que eu poderia confiar na minha carne. Mas aí ele diz no verso 7, mas, tem esse mais, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando Paulo conheceu a Jesus, ele percebeu que o seu currículo não valia de nada. Ele percebeu que o seu zelo que ele achava ter por Deus estava completamente errado. Que a sua vida, a princípio irrepreensível, não tinha valor pelo que ele fazia. Então, ao conhecer Cristo, ele pôde entender que todas aquelas coisas que davam orgulho a ele se orgulhava de ser assim, um bom fariseu, ele achava que aquilo era muito lucro, que era um grande privilégio, ele acabou considerando tudo isso como perda, porque à luz da graça de Deus, toda e qualquer qualificação humana é pura perda. Porque, irmãos, o que é a graça de Deus? Pensa na graça e na misericórdia. Estão sempre juntas. A graça é Deus nos dar algo que nós não merecemos. Não foi um mérito que me fez receber a graça, senão não seria graça. A graça de Deus é um prêmio por algo que eu não fiz por merecer. E a misericórdia de Deus, que anda sempre junto com a graça, é Deus não me dar aquilo que de fato eu mereço, que é a condenação, que é o rigor que os meus atos merecem. Deus não me dá esse rigor, isso é a sua misericórdia. Mas, ao contrário, me dá coisas que eu não fiz por merecer, isso é a sua graça. Então, Paulo chega à conclusão que, na graça de Deus, todas aquelas coisas, a princípio boas, que ele julgava boas vivê-las, não tinham valor algum, porque a graça dava a ele coisas que ele não fez por merecer. Se ele tivesse algum prêmio por ser um bom fariseu, uma pessoa irrepreensível segundo a lei, na sua linhagem de Israel, esse prêmio não viria da parte de Deus, porque o que veio de Deus para ele foi graça que ele não merecia e ele sabia muito bem disso. Então esse é o conceito principal que ele passa para nós. Diante do conhecimento de Cristo, do Senhor, do seu amor, as obras da lei, as obras que fazemos, Paulo considerou como um lixo. Ele disse, não tem nenhuma relação com o meu relacionamento com Deus. No versículo 8 ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Simbolicamente ele está dizendo, tudo isso que eu perdi, eu considero isso como um refúgio, como um lixo, coisas que não têm valor algum. Toda essa minha história de linhagem, de família, de tradições, toda essa minha pose de fariseu, de conhecedor da Bíblia, de pessoa que agia em nome da sua fé, tudo isso eu perdi. Mas eu considero essa perda como algo completamente inútil, como algo que não acrescentou nada e nem iria acrescentar nada à minha vida. Diante do conhecimento que eu tive de Jesus, toda e qualquer obra humana cai por terra. Diante do conhecimento do amor e da graça de Deus, toda e qualquer obra humana perde o seu valor. Isso é a doutrina da justificação pela fé, que é a base da nossa vida cristã. Mas parece chocar muitas vezes, porque gostamos de ser valorizados. Gostamos que as pessoas reconheçam o nosso currículo. Gostamos de ser notados pela nossa origem, pelas coisas que fazemos, pelas obras.
gostamos de mostrar as nossas obras para serem admiradas. Mas Paulo disse, elas se tornaram como lixo, porque eu conheci algo muito mais precioso. Eu conheci Jesus e a graça de Deus. A graça que me dá o que eu não mereço. A graça que me dá algo que eu nunca conseguiria fazer por merecer. O perdão dos meus pecados e o perdão por inteiro. Ele continua no verso 9 dizendo, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele entendeu que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele diz, pela lei eu consigo justiça própria. Pela obediência eu consigo justiça própria. Eu conquisto coisas pela lei e pela obediência. Eu faço por merecer determinadas coisas por causa do meu comportamento em obediência. Isto é a justificação das obras. Mas ele então descobre algo completamente novo, que mediante a fé em Cristo, ele recebe a justiça que procede de Deus, baseada na fé, como você ouviu aqui na quinta-feira. Paulo descobriu algo que para muitos ainda está oculto, a justificação pela fé. Não por algo que eu faça, mas por algo que eu creio, por algo que eu encontro somente em Jesus Cristo. E é isso que me justifica. É isso que me torna justo aos olhos de Deus. Não é o meu currículo, mas sim a minha fé. O meu currículo pode ser exibido para os homens. Eu posso mostrar para todos o meu currículo, mas a minha fé só quem consegue ver é Deus. É algo invisível que só quem consegue mensurar é Deus. É por esse padrão que nós somos julgados. É por esse padrão de fé que nós somos tornados justos aos olhos de Deus. Foi essa a grande descoberta de Paulo na sua vida, e ele que tinha tudo para não concordar com isso, porque teria que abrir mão de todo esse currículo maravilhoso, teria que jogar isso tudo fora, como de fato fez. Disse, eu considero isso tudo como lixo, como refúgio. Tantas coisas boas ele tinha no seu currículo, mas jogou tudo fora, porque disse, achei algo muito mais valioso, algo que me dá o que eu não fiz por merecer, o amor e a graça de Deus, que me alcança, que me transforma e que muda completamente a minha vida. Irmãos, isso é a doutrina básica. E aí que sabemos disso agora, como é que a gente deve viver em relação a isso? Aí que eu pergunto, será que a gente sabe mesmo disso? Eu falei na quinta, falei agora de noite, coisas são claras na palavra de Deus. Uma coisa somos nós conhecermos esses conceitos. Outra coisa é a gente aplicar isso à nossa vida cristã. E pelo que a gente vê ao longo dos anos, conhecendo igreja, conhecendo igrejas, conhecendo crentes ao redor do Brasil, a gente percebe que há uma diferença, uma separação entre o que a gente sabe e o que a gente faz. Nós sabemos disso aqui. O que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza que não é novidade, pelo menos para você que frequenta essa igreja aqui. Há quantos anos você ouve a doutrina da salvação e a doutrina correta sendo pregada na igreja? Então nós todos sabemos muito bem disso. Mas por que que a gente consegue ainda assim identificar na igreja divisão ou divisões em grupos? Como é que é isso, pastor? Tem grupos? Tem. E aí não é privilégio da nossa igreja. Todas as igrejas. Por que que essas coisas acontecem? Porque nós esquecemos o alicerce. Ou nós sabemos, mas não praticamos o alicerce da igreja. E que grupos são esses? Aquele grupo que deseja, de qualquer jeito, disputar para saber quem agrada mais a Deus. É bom agradar a Deus? Eu acho bom, porque Deus fez tudo por nós. Então, o que eu puder fazer para agradá-lo é muito melhor do que eu fazer algo para aborrecê-lo. Concorda comigo? Todos nós devemos viver para agradar a Deus.
A Bíblia fala sobre isso. Viver para agradá-lo. Isso é louvor, isso é gratidão, isso é muito bom. Mas como é que uma coisa boa se torna ruim? Como disse o Lucas aqui no louvor, não é? Como é que uma coisa boa é transformada em algo ruim? Tem a mão do diabo nisso aí, não tem, irmãos? Porque a princípio todos deveríamos agradar a Deus. Agora, agradar a Deus se torna uma disputa entre nós. Aonde isso começou? Isso começou lá no Éden. Abel e Caim, ambos os irmãos, queriam agradar a Deus com uma oferta, não queriam? Mas aquilo gerou no coração de Caim uma disputa. Aquilo gerou no coração de Caim uma indignação, porque a oferta do seu irmão foi mais bem recebida do que a dele. E a partir desse momento ele passa a odiar o seu irmão e vai culminar com o primeiro assassinato narrado nas Escrituras Sagradas. Veja então como isso é um problema muito antigo. Grupos que disputam na igreja para saber quem agrada mais a Deus, esse é um grupo. E o outro grupo? O outro grupo é aquele que diz assim, não tem nada a ver. Tá? Aquele grupo que, sabe, não está nem aí para nada. Um está se procurando agradar a Deus, querendo um ser melhor que o outro, e o outro achando que não tem nada a ver com nada, e que qualquer coisa pode se fazer, que não tem nada a ver o que eu faço, ou deixo de fazer. São esses grupos que normalmente aparecem na igreja. Apesar de todos nós sabermos da justiça, da doutrina, da justificação pela fé. Justificação pela fé que é dada por Deus. A única que faz realmente a gente conhecer o poder da ressurreição, como Paulo diz no verso 10. Ele falou da justiça que procede de Deus baseada na fé, termina assim o verso 9, e aí no verso 10 ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa justificação pela fé me faz conhecer o poder da ressurreição, me faz crer que a morte não me limita, como prometeu Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa justificação que me faz ter esperança, porque se eu esperar em mim, por melhor que seja o meu currículo, por melhores que sejam as minhas obras, eu sei, na verdade, quem sou. Todos nós sabemos quem somos, na verdade. Então, se o homem se conhece, ele sabe que não merece a salvação. Se o homem tiver a sinceridade de olhar para dentro de si e ver a verdade que só ele conhece, ele sabe no seu íntimo que por melhor que seja o seu currículo, por melhores que sejam as suas obras, ele não merece a salvação. Então, quando eu olho para a graça, eu realmente entendo por que o meu currículo não serve para nada. Porque Deus me dá aquilo que eu não mereço. E aí eu posso esperar nessa ressurreição, eu posso viver de novo com Jesus, como Ele prometeu. Tudo isso dentro dessa doutrina. Mas aonde há o espaço, então, para a gente discutir e brigar por causa de coisas tão fúteis e banais? Disputar para ver quem serve mais a Deus? Ou ficar o outro grupo achando que nada importa, que está tudo bem, qualquer coisa que a gente fizer. Veja, queridos, o que a Bíblia diz é que o amor de Cristo, Ele nos conquistou. Nós fomos conquistados pelo amor. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Da onde vem o constrangimento? Constrangimento vem normalmente quando eu estou diante de algo que eu sei que não mereço. E aí eu fico constrangido. Por exemplo, se alguém vai homenagear você publicamente, por mais que você goste, você sabe que você não merece isso tudo, você não é isso tudo que estão dizendo, entendeu? Aí você fica constrangido com aquela homenagem. A mesma coisa é o amor de Cristo. Como é que Jesus pode me amar? Quem tem consciência de quem é, fica constrangido com isso. Aquele que é salvo pela graça de Deus, sabe que não merece. Ou então tem aquele que é tão iludido a respeito de tudo que acha assim, poxa, Jesus até que é legal, viu? Ele me salvou, ele reconheceu como eu sou bom. Né? Jesus reconheceu como eu sou um cara legal. Jesus tem visão, gostei dele.
ele tem visão, ele conseguiu enxergar o meu talento, por isso que ele me salvou. É assim que funciona, irmãos? Pode ser que tenha algum louco que pense isso, né? Mas uma pessoa consciente, ela olha para a graça e diz assim, eu sei que eu não mereço. Como é que Jesus consegue me amar? Isso me constrange. Então esse amor, ele conquistou a gente. Nós fomos conquistados. E Paulo vai dizer isso aqui a partir do versículo 12. Veja só o que ele diz. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Veja, ele diz, eu fui conquistado por Jesus. Mas para que eu fui conquistado? Para eu agora conquistar alguma coisa. E o que eu tenho que conquistar? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um alvo para a gente. Veja, Deus nos salvou pela graça, eu fui conquistado, mas agora fui conquistado para conquistar. E a minha conquista é chegar no alvo. Se você lembrar que pecado, na origem da palavra, significa errar o alvo, e agora eu tenho um alvo, eu não posso mais errar o alvo, porque errar o alvo é continuar pecando. Eu tenho que acertar o alvo. Deus tem um alvo para mim, Deus tem um alvo para você, e você foi conquistado agora para acertar o alvo, não mais para viver como uma pessoa errante, que está sempre errando o alvo, está sempre errando a direção. Foi salvo, foi conquistado para agora acertar, para ser preciso. Paulo diz, eu ainda não alcancei a perfeição, eu creio que ainda não aconteceu, mas eu preciso desse alvo, eu persigo esse alvo. Eu fui conquistado para conquistar esse alvo. Então, o meu alvo, o alvo do cristão é melhorar a cada dia, é chegar ao nível que Deus deseja, e o que Deus deseja é a perfeição. Mas aí eu digo assim, mas ninguém é perfeito, nem ninguém consegue sê-lo, mas esse é o alvo. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas eu não quero 1 milímetro além disso. O projeto tem que ser esse. Alcançar, se vou ou não é outra coisa, mas o alvo eu não posso errar. Eu não posso dar desculpa, ninguém é perfeito. Então deixa eu dar uma desviadazinha nessa mira aqui, que já que ninguém é perfeito, deixa eu acertar ali meio de lado. Não, o alvo é a perfeição, eu posso até errar o alvo, mas o alvo, a mira tem que estar bem ajustada. Foi para isso que nós fomos conquistados, justificados. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque meus pecados foram perdoados. Esse é um milagre da graça. Paulo diz assim, eu persegui a igreja, achando que estava fazendo algo para Deus. Eu matei cristãos, mas Deus me perdoou. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, porque eu recebi de Deus uma nova oportunidade. Por isso, eu não olho mais para o passado, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim e continuo caminhando para esse alvo, o alvo de melhorar, o alvo de ser melhor, de ser perfeito. Esse é o alvo da vida de Paulo e é isso que ele compartilha com a igreja. Então, ele vai agora colocar também um outro assunto importante no versículo 15 até o verso 17, dizendo assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo vai condicionar essa maturidade espiritual. Ele vai dizer, nós que somos perfeitos. Espera aí. Um pouquinho atrás ele disse, eu não julgo ser perfeito, não pensem que eu já alcancei, mas agora ele já se inclui nesse propósito de perfeição. Por quê? Porque ele já ajustou o alvo, ele já ajustou a sua vida, então ele já se considera. A maturidade é que vai trazendo a perfeição. É essa maturidade que a igreja tem que alcançar. Nós temos que crescer como cristãos, amadurecendo na nossa fé. E essa maturidade vai vir tão mais rápido quanto a base estiver bem alicerçada.
A base não são as obras. Nós não podemos ficar disputando quem faz obras melhores. Não podemos perder tempo disputando quem serve a Deus melhor. Não podemos perder tempo com essas infantilidades de querer ser o queridinho do papai. Já preguei aqui sobre isso. Discípulos de Jesus, a mãe chega e pede: Senhor, que esses meus 2 filhos estejam à sua direita e à sua esquerda. Isso cria uma confusão no meio deles, porque um queria ser maior do que o outro, um queria ser mais bem quisto, mais bem considerado do que o outro. Enquanto isso acontecer, não há maturidade. E aí, longe da perfeição, nós estaremos muito longe. Então, Paulo vai mostrando que a maturidade é o caminho da perfeição. Então, ele diz: nós que somos perfeitos, nós temos que ter este sentimento. Se alguém pensa de outro modo, Deus vai esclarecer. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, ando com aquilo que já alcancei, com o que já conquistei. Não posso voltar atrás. A vida cristã não é uma vida de altos e baixos. A maturidade é sempre crescente. Por isso a Bíblia diz lá em Provérbios 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não admite essa vereda um caminho de altos e baixos. Brilha um pouquinho, apaga um pouquinho, brilha um pouquinho, apaga um pouquinho. Dá 5 passos para frente, dá 3 para trás, dá 10 para frente, dá 12 para trás. Não é assim a vida cristã. É crescendo dia a dia. Com a base firmada, eu vou botando tijolo sobre tijolo nessa edificação. Eu vou crescendo, eu não vou voltando atrás. Mas para isso, maturidade, irmãos. Para isso, nada de competições, nada de disputas pela preferência de Deus, nada de disputas para ver quem dá a oferta melhor. Não funciona, porque nenhum de nós tem nada para oferecer. O currículo de Paulo foi rasgado e jogado no lixo. Eu convoco cada um de nós a pegar os nossos currículos e jogá-los fora no âmbito espiritual. Nossos currículos só servem para ir para fora. Para dentro da igreja não servem para nada. Aqui não há currículos. Aqui existem pessoas pecadoras, alcançadas pela graça de Deus, transformadas pela graça, que receberam prêmios que não mereciam, que receberam bênçãos que não fizeram por onde recebê-las. Pessoas que receberam de graça a graça maravilhosa de Deus. E essa convicção é a convicção que estava no coração do Paulo, era a convicção que ele repetia sempre, era a convicção que ele passava para a igreja com todo o seu empenho, todo o seu coração. Então, amados, esse entendimento perfeito que Deus deseja que a gente tenha, é isso que nós devemos buscar. Porque muitos, embora estejam na igreja há muito tempo, não conseguem ter entendimento dessas coisas que são tão simples e tão repetidas na Bíblia. Eu tirei aqui isso de um texto, mas tem tantos outros que falam a mesma coisa. Quinta-feira eu usei outro texto, disse praticamente a mesma coisa. Então veja, é mensagem de Deus, mensagem da Bíblia, que eu preciso, além de entender, participar. E nesse mesmo texto, Paulo vai chamar a atenção agora no versículo 18 e 19, de um alerta muito grande. Depois que ele fala que a gente tem que ser imitadores, observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós, Paulo ousadamente se coloca como modelo. Ele diz: observa como eu tenho vivido, observa o que eu fiz, joguei meu currículo fora, observa que eu vivo agora dependendo inteiramente da graça. Faça como eu estou fazendo. É o ousado que ele faz em relação à igreja, se colocar como exemplo. Mas logo depois, no verso 18 e 19, olha que realidade triste ele vai passar. Pois muitos andam aonde? Entre nós. Então ele não estava falando dos vizinhos, ele não estava falando da outra igreja, ele não estava falando do outro bairro, ele estava falando da igreja. Igreja de Jesus. Muitos andam entre nós, no nosso meio. E o que esses fazem? Olha só, dos quais repetidas vezes eu vos dizia,
e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa tremenda. Paulo chorando, dizendo à igreja, lamentando, dizendo à igreja que dentro deles, entre eles, haviam inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, como é possível haver dentro da igreja um inimigo da cruz de Cristo? No verso 19 ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E agora ele diz, nesse verso que a gente acabou de ler, algo muito surpreendente, porque quando você pensa que há na igreja inimigos da cruz de Cristo, você pensa, o que esses caras fizeram? Esfolaram a mãe de manhã? O que eles fizeram? Né? Estrangularam alguém na tarde? Inimigos da cruz de Cristo são assassinos, são roubadores, são ladrões, são a pior gente do mundo, né, que Paulo está dizendo. Mas aí quando ele diz no verso 19, ele vai dizer o que esses inimigos da cruz de Cristo fazem. E diz o seguinte, que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na própria infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo qualifica como inimigos da cruz de Cristo aqueles que estão na igreja apenas preocupados em melhorar a sua vida aqui na terra. Seu único pensamento, seu único propósito é encontrar um meio, arrumar um jeito, receber uma palavra, receber uma dica, sei lá, um programa de autoajuda para que as coisas da terra melhorem, para que seus problemas sejam resolvidos, para que a mulher amada volte em 3 dias e coma na mão dele, né? O que eles desejam é coisas da terra. A preocupação é, vou servir a Deus, porque espero que Deus me dê alguma coisa muito boa aqui para que eu venha a desfrutar. Espero aqui uma recompensa digna do esforço que fiz, do trabalho que demandei. Espero aqui. E Paulo diz, estes são os inimigos da cruz de Cristo. Porque atrás desse pensamento está o pensamento de trabalho e recompensa, que é um pensamento muito comum no mundo, e não é errado no mundo. Quem trabalha é digno de recompensa. O próprio apóstolo Paulo diz, o trabalhador é digno do seu salário. Na quinta-feira eu li um texto que falava sobre isso, que o salário não é uma bênção, o salário é um dever pelo trabalho que foi feito, é um caso de merecimento. Então, quando pensamos nas coisas terrenas, pensamos dessa maneira, tudo que eu faço precisa gerar algum retorno, tudo que eu me envolvo, eu espero ter algum retorno daquilo. No mundo isso é normal e nem é errado, mas na igreja isso é errado. Na igreja isso me torna inimigo da cruz. Por quê, pastor? Porque me torna oposto à graça, porque me torna oposto à fé. Porque passo eu a imaginar que se fizer tudo certinho na igreja, de alguma forma mereço um prêmio. Se disser as palavras certas, a bênção que eu quero se materializa. Confissão positiva. Não é? Se eu afirmar, se eu fizer a oração certa, a campanha, a novena, a trezena, se eu fizer as 7 semanas de alguma coisa, eu vou receber alguma coisa em prol daquele sacrifício que fiz, tendo que comparecer a um lugar que talvez eu nem gostaria de estar, mas vim por causa da promessa de conquistar alguma coisa. Então isso é ser inimigo da cruz de Cristo, porque isso é viver a minha vida cristã pensando apenas no que ainda posso ganhar de Deus. E quando faço isso, eu esqueci que eu ganhei tudo que eu não merecia. Paulo, quando lembrava do currículo dele, ele dizia, bem que eu poderia confiar na carne, mas todo esse meu currículo eu joguei no lixo, porque eu ganhei algo que eu não merecia. E diante de algo que eu não merecia, ganhar o que eu mereço não tem graça, entende?
pode ser muito interessante no mundo em que a gente faz as coisas com esse sentimento, e não é errado, eu repito, mas na igreja isso me torna inimigo da cruz de Cristo. E isso, irmãos, é uma palavra muito forte que Paulo deu e que a gente precisa refletir sobre ela. Há perdidos dentro da igreja? Pelo que Paulo diz, sim. E o que faz um perdido na igreja? Busca as coisas terrenas. A Bíblia diz também para nós que se nós nos preocuparmos apenas com as coisas deste mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa preocupação forem apenas as coisas desse mundo, não está a Bíblia me ensinando que eu não devo melhorar de vida, como disse o Lucas, que eu não devo buscar prosperar? Não está a Bíblia me ensinando isso, que eu não devo procurar estudar, que eu não devo procurar aperfeiçoar-me profissionalmente? Não, ela não está dizendo isso. Uma coisa é o que eu faço no mundo e outra coisa o que eu faço na igreja, no bom sentido, né? Porque eu devo ser a mesma pessoa no mundo ou na igreja, mas os objetivos são diferentes. Em Cristo, os meus objetivos não podem ser os mesmos do mundo, porque isso me fará a pessoa mais infeliz de todas. O que me mantém na igreja é a graça de Deus. Não é o desejo de conquista. O que faz eu vir aos cultos não é a promessa de que se eu vir 7 vezes seguidas, eu vou ganhar qualquer coisa. O que me faz vir aos cultos é a gratidão que eu tenho e o constrangimento que sinto pelo amor que Deus dispensou a mim, sem eu merecer, pelo perdão dos meus pecados. Então essa é a vida cristã saudável. O que vai passar disso é o apego, que vai me tornar um inimigo da cruz e a mais infeliz pessoa desse mundo. Então, queridos, para refletir, Paulo diz ainda no verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo para nos lembrar, os verdadeiros servos são cidadãos dos céus. A verdadeira pátria está lá. Enquanto estamos aqui, vamos agir como cidadãos, vamos fazer o nosso papel, vamos cumprir os nossos deveres, mas não esquecendo que o olhar é para o céu. Não colocando toda a esperança na terra, não colocando todas as perspectivas naquilo que sou com o meu currículo nesse mundo. Porque lá no céu tem um lugar que eu não mereço, aguardando por mim. Paulo vai dizer também no verso 21, o qual, Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esperar no Senhor, confiar na sua soberania, garante que ele transformará esse corpo, que é um corpo de humilhação, num corpo glorificado. Promessa de Deus, promessa da palavra do Senhor. Não há nada melhor que a graça, irmãos. Não confie nas obras, apenas creia e confie totalmente no Senhor da tua vida. Vamos orar? Ah, Jesus, tua palavra tem tantos alertas para nós. Às vezes nós cochilamos espiritualmente, Senhor. Às vezes acabamos nos comportando exatamente como as pessoas do mundo, buscando as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas e esquecendo das coisas tão sublimes que o Senhor nos deu sem a gente merecer. Pai, nós temos que esquecer do passado. Como disse Paulo, deixar para trás aquilo que passou e avançar para o que está diante de nós, perseguindo esse prêmio, perseguindo aquilo para o que fui conquistado. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Dá entendimento à igreja do Senhor nesse lugar. Que não haja aqui entre nós, Pai, nenhum inimigo da cruz, nenhum que só se preocupa com as coisas da terra. Dá visão espiritual a esse irmão, a essa irmã. Se ele chegou aqui essa noite com essa visão, que ela mude agora, para que não seja mais um inimigo
mas seja um amigo do Senhor, seja um crente fiel, seja alguém grato pela graça. É o que eu te peço, ó Deus. Levanta pessoas gratas aqui, gratas, que entendem que nada merecem, que entendem que tudo que tem foi Deus que deu, por graça e não por mérito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor, a ceia vai ser ministrada, e aquele que é cristão está convidado para participar. Sou grato ao teu amor por me fazer feliz. Em ti me encontrei. Meus dias me verei nos teus braços de amor, provando o teu querer. O amor que tu tens por mim, estou certo que não morrerá. Os meus sonhos que estão em ti serão reais. Com as asas da fé para ti voarei, Jesus. Pousarei junto a ti, sentado ao teu lado contigo, sorrindo estarei. Dependo só de ti, da tua proteção, e vivo bem assim. Tudo que há em ti, dás o que é melhor, és excelente ser. Como é bom ser guiado por ti e ser parte